Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 6, Deus é Amor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, Encher-se do Espírito. Domingo, ler com oração Salmo 110:3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Fazer parte do exército de Deus. Além de falar entre nós, como uma forma de andar no Espírito, também podemos sujeitar-nos uns aos outros, conforme lemos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5:21. O viver genuíno da igreja está no fluir da graça, no qual nos sujeitamos uns aos outros, pois reconhecemos que somos membros do corpo de Cristo. Os jovens, por exemplo, devem obedecer e ser submissos aos mais velhos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Esta era final é a era dos jovens, e Deus está levantando um exército de jovens santos para derrotar o inimigo. Aleluia! Lúcifer julgava que seria usado por Deus para governar as criaturas. Como isso não se realizou, ele exaltou a si mesmo para ter um trono próprio. Com negociações e comércio, ele ganhou um grupo de seguidores, rebelou-se contra a autoridade de Deus e contaminou a humanidade, instigando-a à rebelião contra Deus. Nimrod, por exemplo, foi usado pelo inimigo a fim de estabelecer um governo humano totalmente independente de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmos 2, do 1 ao 3. Os governos humanos querem romper de vez qualquer ligação com Deus e sua palavra. Mas nesse salmo, Deus exaltou seu ungido, eleito para governar as nações. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículos 6 e 7. Deus estabeleceu Cristo como rei. E isso se concretizará conforme o Pai prometeu ao Filho. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Versículos 8 ao 9. O cumprimento da promessa está nestes versículos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Salmos 110, 1 e 2. Sião representa a igreja, mais precisamente a igreja em Filadélfia, aquela que luta pelo reino. No final desta era, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Salmos 110, 3. Vemos que chegou o momento da aurora, e o dia já está quase raiando. Para Cristo governar sobre todas as nações, existe a promessa do exército de jovens santos que se levantam como gotas do orvalho que caem do céu. E temos presenciado o cumprimento dessa profecia, com o Senhor levantando crianças, adolescentes e jovens como muitas gotas de orvalho da aurora. Isso é um milagre.
Enquanto muitos estão pressionados e se voltam para as ideologias mundanas, Deus está concretizando sua profecia. Para que haja uma virada em nosso meio, os líderes das igrejas precisam sair do convencional, isto é, crer na palavra do profeta e usar as ferramentas dadas por Deus a nós. Nos lugares em que a liderança tomou essa atitude, vê-se a formação de um exército de jovens e adolescentes lutando pelo estabelecimento do reino de Deus. Que Deus levante um grupo de jovens maduros, entre 30 e 50 anos, pois já possuem certa vivência e podem assumir as operações da obra do Senhor, colocando a arca sobre os ombros. Tal exército será como os valentes de Davi, que têm total cumplicidade com a vontade de seu Senhor. Vamos alinhar-nos com a palavra e o encargo de Deus. Vamos permanecer cheios de Espírito, imersos na palavra, usando as ferramentas que nos foram dadas, juntamente com nossos jovens, adolescentes e crianças. Creio que desse modo o Senhor levantará um exército fabuloso. Antes, contudo, precisamos aprender a obediência e a humildade, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Devemos ser os primeiros a reconhecer a linha de autoridade de Deus. A nós cabe ser absolutamente unânimes no encargo do Senhor. Só que isso ocorrerá somente se estivermos imersos na palavra profética e alinhados com a vontade do Senhor. Nessa esfera, não apenas os jovens se submetem aos mais velhos, mas todos aprenderão a se sujeitar uns aos outros. Haverá respeito à porção que o outro tem, ainda que ele seja mais jovem. Vamos assim edificar a igreja e trazer o Senhor de volta. Aleluia! Pergunta de hoje: quem compõe o exército de Deus mencionado no Salmo 110? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.